Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Dando andamento às nossas aulas de História da Arte com o pessoal do terceiro ano, vocês vão perceber aí que eu sou meio cegueta, eu erro a câmera, tal, essa coisa de professor online eu tô aprendendo agora, tá? Mas é importante a gente trazer algumas explicações sobre o conteúdo e a gente vai dar andamento às vanguardas europeias, ainda é modernismo nesse bimestre, mas agora detalhando um pouquinho mais cada uma desses ismos aí, cada um desses ismos, dessas vanguardas, né? A gente viu ali o básico, agora a gente vai aprofundar um pouquinho. A primeira delas é o impressionismo. Tá? O impressionismo é um movimento que surgiu na França, marco do modernismo europeu, que depois vai vir aqui para o Brasil, inclusive, né? Lá no final do século XIX, a primeira obra de 1872, do Oscar Monet, que é Impressão Nascer do Sol. Como vocês estão vendo, eu tô com a minha colinha aqui do lado, que ninguém é de ferro, né? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esses caras aproveitavam muito a luz do sol, que está aqui atrás enchendo meu saco, inclusive, porque ele incidia sobre as pinturas e trazia novas texturas. Então eles estavam preocupados em poder aproveitar dessa luz natural. Monet usou muito isso e os outros impressionistas fizeram uso disso também. Eles sempre enfatizavam a questão da natureza, sempre voltados para as paisagens, né? Em geral eles faziam bastante isso, né? As pinturas usavam muito de técnicas que valorizavam a luz natural, como eu disse, para a decomposição das cores. Eram pinceladas rápidas, soltas, para poder aproveitar o máximo possível essa luz natural e sempre expressando a questão dos movimentos, tá? E efeito de sombra colorida, luminosa, o exagero das cores, a maioria dos impressionistas aparecia. Quatro grandes nomes que a gente pode destacar nessa questão dos impressionistas, das vanguardas europeias. O Oscar Monet, que é conhecido também como Oscar Claude Monet, o Edgar Degas, nós temos o Pierre-Auguste Renoir e por fim o Edouard Manet. Toma cuidado porque tem Monet e tem o Manet. O Monet é o Oscar Claude Monet. O Manet é Edouard Manet, tá? Então tomem cuidado que dá para confundir legal mesmo. O Claude Monet é o precursor da coisa, né? É o cara que deu início a tudo, reconhecidíssima grande referência do impressionismo, tá? Nome importante. Ele viveu entre 1840 e 1926 e é hoje, até hoje, a principal referência desse movimento, tá? Falou do impressionismo, normalmente se atribui a Monet. O Edgar Degas, 1834 a 1917, foi o período que ele viveu. O Degas, ele já gostava do exótico. O que era fora do comum para o Degas, ele apreciava. Tanto é, ele gostava muito de cores fortes, como o violeta, o verde ácido. Tinha uma visão pouco convencional. Ele gostava mesmo daquilo que soava estranho aos olhos, soava estranho às vistas, né? Então ele tinha uma frequência grande na vida noturna e ia muito a óperas. Isso permitia que ele trouxesse esse exótico, né, por um outro enquadramento, uma outra visão. Isso vai ser muito usado no cinema, na fotografia mais tarde, tá? E também ele era muito ligado à questão do movimento, da dança, especialmente o balé. As pinturas dele que eram voltadas para o balé exaltavam muito essa questão do movimento dos artistas que ali estavam a bailar, tá? Então ele sempre gostava de cenários sutis e belos, tá? E sempre enquadrava as pessoas em posições exóticas, em posições diferentes. Já o nosso excelentíssimo Renoir, que viveu entre 1841 e 1919, ele sempre foi influenciado pelo Rococó. O Rococó é um movimento artístico bastante parecido com o Barroco, mas ele não tinha um apelo do cristianismo muito forte. Por outro lado, ele era muito voltado para a questão do exótico, ele era muito voltado para o preenchimento da elegância, né? E o Renoir carrega isso, né? Ele apela muito para o sensualismo, para a elegância do Rococó. O principal objetivo dele era fazer algo que fosse agradável aos olhos de todo mundo. Ele sempre falava isso, né? Tinha uma técnica impressionista, mas ele sempre gostou da forma. Se você reparar, por exemplo, no Monet, no Renoir, né? Você vai perceber algumas diferenças. O Monet não é um cara muito preocupado com a forma das figuras que ele expressa. O Renoir, sim,
reproduzir com certo cuidado as formas das figuras que ele escolheu para representar nas pinturas. Então ele tinha uma coisa assim, durante um momento de rompimento um pouco com o impressionismo, pelo menos com as características gerais, né? Traz uma pintura diferente, depois ele retoma trazendo essa questão da pincelada enérgica, sem preocupar muito com a forma, aproveitando a luz do dia e com cores mais fortes, mais exóticas, tá? Você vai pegar o Edouard Manet, ele já é um pouco diferente. O Edouard Manet, ele já parte para um outro princípio, que são os tons fortes, usados pelos impressionistas, não agradam muito, tá? Ele já usa um pouco os tons mais crus, mais nus, mais um pouco mais sensíveis, sempre gostando muito do jogo de luz, era uma coisa um pouco um pouco mais suave, né? O trabalho das texturas dele são mais simplificadas, né? E ele traz muita questão da pessoalidade para a obra artística, né? Traz muita questão da pessoalidade para as pinturas dele. Isso é importante, né? É diferente dos temas que trazem coisas mais cotidianas, menos impessoais. Ele está preocupado com a pessoalidade com maior presença, tá? Portanto, nós vimos aí Monet, Degas, Renoir e Manet. São os 4 grandes nomes do impressionismo, com as suas diferenças, suas particularidades. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me falem, me mandem no mural, a gente vai esclarecendo e respondo as atividades, por favor. Grande abraço, se cuidem, pelo amor de Deus.